Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou trazer então o Drift News, atualização de notícias para vocês acompanhar tudo que rolou, que está acontecendo no mundo do Drift, que vai acontecer como hoje, a transmissão da Fórmula Drift, terceira etapa em Orlando. Então bora acompanhar todos os momentos, vai ter o treininho hoje lá no Daily Driver Media, fica ligado aqui no canal, também lá no meu Instagram, @recamate. Sempre que eu vou ficar ao vivaço ou lançar algum conteúdo novo, eu posto por lá para você ficar ligado, também tá tendo os conteúdos exclusivos lá para os assinantes. Bora então falar das notícias do mundo do Drift. E finalmente, para aqueles que estavam esperando, vou falar dos brasileiros que estão participando e dominando a Fórmula Drift Japan 3. Bora que bora então, já deixa aquele like e vamos pro vídeo. Bom, primeiramente vamos falar então um pouquinho sobre o que rolou na semana passada e na outra, enfim, né, dos campeonatos que rolaram recentemente, mas para reforçar. Para quem não viu, teve o videones aí das melhores batalhas, também das polêmicas que rolaram na Drift Masters, com relação principalmente ao James Dean, que teve o pior final de semana da vida dele, e também o Peter, que acabou sendo bem afetado por conta do regulamento do campeonato. Eu até vi nos comentários daquele vídeo que alguém comentou ali que poderia às vezes utilizar o carro reserva, quem sabe, para esse Qualify Showdown, né? Às vezes poder utilizar o carro reserva para essas batalhas especiais. Talvez ficaria um pouco atípico, né, para o carro reserva. Por mais que ele seja um espelho, a ideia é que seja um espelho de fato ao carro oficial, eu acredito que além do James e do Peter, talvez os Shanahans, né, já começa a limitar aí, teriam o potencial, a possibilidade de ter um carro reserva idêntico. Então seria bem difícil ir para os Qualified Showdown com um carro que seria aquém, que seria pior, o que aconteceria com pelo menos metade da galera que iria para esse Qualified Showdown. Imagina alguém que se classifica bem do nada, o Orjan Nilsen com a sua Soara, e aí do nada às vezes acontece algo do gênero, não teria com certeza um carro reserva. Então acho que seria um pouco improvável. Mas enfim, vamos ver se vai ter algum tipo de mudança. Até agora a Drift Masters não falou nada, só atualizou os pontos do campeonato, teve a primeira etapa apenas. Então quem está de líder do campeonato europeu é o Randalu, em segundo Sadé, em terceiro Pessur, e aí começam os nomes conhecidos, né? Jack Shanahan, James Dean, Conor Shanahan, Conor Falvey também aí, que está começando a brilhar recentemente. Claro, o Peter também estaria por aqui se ele não tivesse sido cancelado, assim, de tabela, sem querer, pelo seu amiguinho James Dean. Aqui o pódio para vocês podem estar dando uma olhada. E eu trouxe isso aqui mesmo mais para falar sobre o vídeo das batalhas para quem não viu, porque a galera assiste muito vídeo de notícias, então para quem quiser assistir, dá um bisu, vou ver se eu vou lembrar de botar nos cards aqui. E também para destacar esses pontos, né? Realmente o pior final de semana que o James Dean já teve na sua carreira. Uma grande batida, um grande erro, matou o amiguinho, depois foi desclassificado de uma forma até meio boba, né? Algo que não é esperado, algo esperado de alguém que está começando nas competições, não do cara mais experiente que a gente tem até o momento, né, nas competições aí no grid. Então, bem atípico para o James Dean. Daqui a gente pula para o Mega Drift. Ontem teve a livezeira, né, um pouquinho maior, mas a gente fez bem rapidinho, 1.5x ali, analisando um pouco as batalhas apenas que foram mais presentes, ou algumas polêmicas, né, indo bem no 2x, mais para dar uma olhada no conteúdo. E para dar um bisu naquela questão de termômetro do Diego, né? Sobre a questão Diego Iga competindo no Brasil, que é o que chamava tanta atenção em relação ao Mega Drift, né? Que foi o que o próprio Mega utilizou muito de recurso, eles trouxeram os grandes campeões, né? O Diego, que tem a maior quantidade de troféus que a gente conhece, o Sartor, que é bicampeão recentemente, o Luquinha Medeiros, que é campeão também, foi na Light, depois sequência na Pro, né, que é o atual campeão brasileiro, o DK que foi campeão na Light. Então eles estão utilizando essa para não necessariamente de forma negativa, mas para promover o campeonato, para se promover essa questão dos campeões, né? E pra gente serviu como termômetro, visto que a gente sabe que o Diego estava andando na FD, é o grande nome a ser batido, ou era o grande nome a ser batido. Talvez isso mudou no Mega Drift ou não, muita gente falando sobre a questão do carro, né? O carro não era fraco, pessoal, a J, ali que é o carro que ele utilizou, que era do Elinho, era a mesma que o Chico Horn utilizava no Ultimate. Então potência necessariamente não, pode ser que não seja o melhor carro do grid de fato, até porque o Chico faz um tempo que não está andando. Então, às vezes um projeto que está um pouco sim desatualizado. Não creio necessariamente que foi por isso que o Diego perdeu. Talvez um pouquinho de proximidade ou mais agressividade, ou ficar um pouco mais fácil para guiar o carro, sei lá. Poderia ter melhorado as chases e tudo mais. As leads foram muito boas, quase impecáveis todas. E quando ele perdeu, por exemplo, contra o Luquinhas, no segundo dia que deu para ver na live oficial, porque no primeiro o top 8 para frente não teve, a gente só conseguiu acompanhar na live por conta do vídeo do Lucas Medeiros, que ele postou recentemente quando enfrentou o Diego, mas do vídeo não deu pra ver muito questão de linha e tudo mais, né, até porque tava um pouco mais cinematográfico o pessoal que tava filmando, normal para canal de YouTube, né,
é normal que na transmissão a gente consiga acompanhar isso e infelizmente o top 8 do primeiro dia não rolou. No segundo dia, aí o Diego acabou errando por conta própria na lead contra o Luquinhas Medeiros mais uma vez, ele perdeu os 2 dias pro Luquinhas e aí tirou 2 pneuzinhos ali na liderança, passando um pouquinho do ponto e aí acabou custando um pouquinho caro pro Diego. Um errinho normal, os melhores também acabam errando, pô, olha o que eu falei sobre o James Dean recentemente, você tá maluco? Então acontece, e claro, o Diego não estava talvez tão confortável quanto ele poderia estar com outro carro, mas eu acho que dava pro carro ser um pouquinho melhor, mais atualizado, referente a quem está em primeiro no campeonato brasileiro, não sei se está em primeiro na realidade, perdão, mas quem ganhou a última etapa, o Sartor, que está lá nas cabeças do competitivo, ou o Luquinhas Medeiros, pode ser, acho que tem coisa para melhorar na J sim, mas eu acho que esse não foi o motivo de ter perdido a batalha, por exemplo, no segundo dia. Do primeiro dia ficou bem difícil a gente realmente ter essa noção, o que traz na questão do termômetro, que era o grande assunto do rolê, que realmente o nível do Brasil está subindo demais. O Sartor, né, que ganhou do Luquinhas Medeiros quando batalharam, né, mostrou um nível muito alto, o próprio Luquinhas também demonstra um nível muito alto, o LH fez uma zebra ali no meio do caminho, conseguiu se botar nos pódios, mas você está falando mais da questão competitiva de fato, né, de nível que a gente vê apresentado em todas as voltas, né, em todas as etapas, historicamente falando, trazendo essa análise versus o Diego, e eu acho que está bem equilibrado. A gente já vem falando aqui na transmissão, por exemplo, há muito tempo, e também nas transmissões do Ultimate eu vim falando, e faz muito tempo, claro, de que o Sartor é um dos nomes potenciais aí do Brasil, por exemplo, até competir lá fora na FD. Coisa que o Luquinhas também pode fazer, talvez falta um pouquinho mais de experiência, mais de conhecimento sobre setup no carro ali, não que ele não tenha, afinal de contas o carro dele também é um dos que melhor anda aí na competição. Mas claro que tem toda a questão de equipe, né, e também a equipe serve para isso. O caso do Sartor é um pouco fora da curva, até porque ele tem muito conhecimento agregado ali, né? Então é um cara que eu acho que pode realmente brilhar muito e talvez, né? Vou trazer um vídeo ainda do top 10, top 5 pilotos brasileiros, mas talvez possa ter desbancado o Diego. Mas vamos acalmar, vou trazer um vídeo específico sobre isso, vamos deixar esse hypezinho aí. Eu quero saber a opinião de vocês que acompanharam aí. Vocês acharam que foi o suficiente para a gente ter um parâmetro ali de como é que está o nível de habilidade? Eu queria ver mesmo, era a batalha do Sartor contra o Diego, que aí ficaria muito mais fácil a gente realmente, né, de fato, provado na pista, ter esse resultado, que infelizmente não teve. Por enquanto vai ficar na especulação e fiquem ligados porque eu já vou trazer esse vídeo polêmico dos melhores pilotos do Brasil. E aí a gente vai um pouquinho para umas notícias mais tranquilas, um pouquinho mais leve, né? A gente recentemente viu uma movimentação muito forte da 5X Brasil e também do Midnight, né? Recentemente eles lançaram o evento que vai ter aqui, né? Vai ter uma tour da Liberty Walk, que o próprio Kato-san vai vir lá do Japão e alguns outros, né? Empresários e tal, algumas outras pessoas conhecidas. Vou deixar isso aí no ar só para vocês talvez entenderem. E aí vai ter um eventão lá no Midnight, né? Só que antes, um dia antes, vai ter também em Curitiba, lá no Hard Rock Café, um encontro de negócios, podemos assim dizer, um business day, né? Um dia de negócios com a Liberty Walk e a 5X. Então quem quiser participar, às vezes a galera que quer comprar body kit, começar talvez a fazer importação, sei lá se isso é possível ou não, essas dúvidas de negócio, você que quer trocar uma ideia e negociar, quem sabe, com a Liberty Walk, é a sua oportunidade. Estão tendo ingressos que vão estar sendo à venda aqui para poder estar tendo essa experiência mais limitada, né? Porque senão realmente vira uma confusão e ninguém conseguiria aproveitar de fato. Então dê uma olhada, dê uma pesquisada, entre em contato aí com a 5X ou com o Hobbs, aí com o patrão, dá uma olhada nas redes sociais, fiquem ligados que eles estão sempre atualizando, né? Dia 11 de julho, das 16 às 22 horas aí, então, lá no Hard Rock Café, a oportunidade de você fazer negócios com a Liberty Walk. E aí, avançando, né, dia 12 e 13 lá de julho, né, então, né, as duas datas são em julho, para não se confundir. Vai ter então o Midnight Liberty Walk 5X Brasil Mini GT, que vai ser um evento insano e obviamente estarei presente para fazer aquela baguncinha e bugar os japoneses com o Ômega JDM. Os caras vão olhar isso aqui e falar, oh meu Deus, que modelo de JZX esse aqui, cara? Que carro maluco esse empurrando nossos carros japoneses, maluco. Vocês vão ver, família, nós vai bugar o planetário. E talvez vamos pra cima do Kato-san para, quem sabe, estar aplicando um body kit, um Liberty Walk no Ômega. Ah, isso aí talvez é viagem, né? Mas vamos ver, né? Eu acho que não vou conseguir nem chegar muito perto para trocar ideia. Mas enfim, tá divulgado para vocês ficarem ligados. E sigam também, né, o Midnight, a 5X, para vocês não perderem nada sobre esse tour da Liberty Walk, que é o único, a primeira vez, é histórico aqui no Brasil.
Bom, então a gente tava numa viagem muito louca, eu fui lá buscar minha mudança, minhas coisas, aí a gente foi pra São Paulo no Midnight, tudo certo até então, e aí buscamos o Omegalhas que já estava lá após etapa, porque estava com a equipe da Barbários lá em Laranjal, descendo de São Paulo para Balneário. Após o evento a gente teve várias dores de cabeça com a caminhonete que a gente pegou recentemente para poder estar puxando a lasanha, e aí perdemos dias na estrada, correria, dor de cabeça, depois mudança, e aí as coisas ficaram um pouco desatualizadas. Mas, enfim, né, agora tá tudo certo, tô fazendo as lives aí, fiz uma live ontem também mais pra teste, começar a fazer live com o simulador e trazer mais conteúdo pra vocês. Agora o bagulho vai ficar louco, família. Mas enfim, no Midnight, trazendo agora o que foi bom desse final de semana, eu e o Xerife Barion participamos juntos da terceira prova da gincana, que foi a de batalhas, e a gente saiu como vitorioso. E eu tenho aqui imagens do meu mano Buster Culture, brabíssimo, que gravou pra gente aí de fora essa batalha. Lá no meu Instagram, @raikamachi, tem a onboard, como foi a perseguição pra cima do Mustangão, e o Omegalhas não levou desaforo pra casa. Mas bora dar uma olhada na primeira passada, a gente achou que seria só uma volta, aí eu fui de lead e o Xerife na perseguição, e depois acabou sendo uma batalha completa na realidade. E berra! Opa, acabou um pouquinho antes. E aí agora a segunda voltinha, que eu realmente aproveitei para dar uma treinada bruta, né? Afinal de contas, Xerife Barion, a gente tava andando com o pneu Libra alto, os dois, eu nem sei quantas libras tava no meu pneu na realidade. Então, né? Tava só para dar um brincas também, a gente combinou de dar uma facilitadinha também um pouco, né? Pra não ficar naquela gripa, mais pra gente fazer um tandem bonito. E aí deu para aproveitar para dar uma treinada na proximidade, foi da hora. Demorei um pouco essa transição. Então tá aí, né? Essa foi a batalhazinha que a gente levou a vitória, o caneco. E tamo juntones aí mais pra mostrar pra vocês o que foi bom daquele final de semana ali, que foi o Midnight. Beleza? Seguindo adiante, então, a gente vem pra um evento que vai rolar dia 7 de junho, semana que vem. E eu estarei presente pertinho de Goiânia, aí na região, ali em Abadia de Goiás, no Racing Park, onde eu já estive presente, eu já participei narrando um eventinho que teve por lá, que acho que foi as batalhas, acho que do próprio Racing Park mesmo, que foi um desafio de Goiânia e Brasília. E agora nesse mesmo local, que agora foi ampliado, vai ter um desafio inédito aqui no Brasil, que foi inspirado no Hyperdrive lá do Netflix, que foi onde o Diego Iga e o João Barion brilharam tanto, né? E o Diego seu tão campeão, né? E onde o mundo inteiro praticamente começou a conhecer um pouco das nossas lendas do drift aqui do Brasil. E aí, inspirado nisso, o Eloy Canuto aí junto com a organização, junto com o pessoal ali do Racing Park, faz uns eventos muito doidos lá na região, dominam a cena do drift, então é muito da hora, são os amigos meus aí, a galera do Noia Racing também, que fortalece muito, que já me ajudaram na pista quando o Ômega pegou fogo, para quem lembra, eles que fortalecem e acreditam no meu trabalho também, me chamaram pra gente estar junto realizando essa missão, que é o Super Driver Brasil, que vai ser um desafio desse mesmo molde, modelo do Hyperdrive. Então você que é da região, fica ligadão pra não perder esse desafio que vai ser insano. Eu mesmo estou bastante curioso e animado para ver como é que vai ser. Vocês podem dar uma olhada aqui, mais ou menos, enquanto eu estou falando para vocês um pouco das provas que vão ter no dia, um pouco dos desafios que valem pontos, que tiram tempo, e vão ser várias provas. E a gente vai acompanhar e ver quem vai vencer então o Super Drive Brasil e levar 20 mil reais para casa. Acho que é 20 mil em dinheiro mesmo, ou na premiação total. Enfim, eu ainda não sei 100%. Falha minha, vou trazer atualizações melhores sobre isso, mas estou aqui divulgando para vocês ficarem de olho. Eu sei que vocês vão perguntar se vai ter live. Eu também ainda não confirmei essa informação. Se tiver, vou trazer obviamente para vocês. Se não tiver oficialmente, eu tento eu mesmo lá de alguma forma pegar alguém ali para
o telefone, puxar no Instagram, a gente fazer aquele barulho, aquela bagunça para compartilhar esse momento, esse primeiro evento, edição meio que única, inspirado no Hyperdrive, que vai ser então o Super Drive Brasil. E daqui então a gente vai avançar para a Fórmula Drift Japan, onde eu vou trazer para vocês a atualização dos pontos, tanto da categoria principal quanto da terceira categoria, onde a gente tem diversos brasileiros correndo. Eu dei uma olhada na FD Japan 2, eu não vi ninguém a princípio ali que eu conhecia de nome, né? Que seria de fato brasileiro ali. Se eu tiver vacilado nisso, por favor, comentem comigo aqui. Antes de mais nada, tenho que agradecer o Rooney aí mais uma vez, que fortalece a gente, se eu não me engano é o Satoru aqui no YouTube, que traz as informações, que me ajudou muito com relação às informações aí da Fórmula Drift Japan 3, para eu poder também ficar na mesma página e trazer a informação para vocês, os repórteres de campo trazendo a informação. Então, o primeiro brasileiro que está competindo aí é o Júnior Otahara, ele que se destacou recentemente, se eu não me engano, na qualificação, não, na resultado da prova, acho que ele foi em terceiro lugar, se eu não estou enganado, até mesmo em primeiro, na última etapa que teve da FD Japan 3. Então tá aí, ele usa um 180 SX azulzinho, escuro, né, da Top Garage. Os brasileiros no geral estão usando essa mesma cor, né, uma cor que está se padronizando entre eles. Também temos o Ozaki Douglas, que é aí da KS Global, ele que pegou pódio aí, ó, na última etapa, se eu não me engano foi ele que foi em primeiro, eu ainda não reconheço 100% o rosto do pessoal, mas já vou trazer para vocês a lista onde vai ter de fato o nome de cada um ali, de quem participou, né? Então, um JZX, uma barcona japonesa bruta, a mesma cor de base aí, azulzinho. Também temos o Banana, né? O Banana que também tem um JZX, o azulzinho um pouquinho mais claro dele, né? Também está participando. Banana que, pelo que eu vi ali no ranking, ele está numa posição até que interessante. Então aí mais um brasileiro para vocês darem uma olhada. O Buiu, que recentemente conseguiu terminar o carro para poder fazer a participação. Ele que faz parte da equipe do Fausto diretamente. Ele trampa ali, né, na equipe do Fausto. Ajuda o Fausto faz bastante tempo e agora está com a caranga dele aí participando e realizando o sonho de estar na Fórmula Drift, competindo. Ele que também está na FD Japan, só que na terceira categoria, né? Usando o macacão antigo aí do Fausto, quem lembra? Da hora, da hora. E a gente também tem mais um piloto, que é o IS Garage, não sei como é que fala certinho, né? Mas enfim, que também tem a oficina e também está competindo com a sua caranga. E eu vou trazer para vocês agora então certinho aqui na lista quem que é quem. Tá? Então vamos lá, eu anotei o número dos carros já, né? O carro número 29 é o Otahara. Eu sei que o número 107 aqui, ó, KS Global, é um dos brasileiros, que é o Ozaki Douglas. Ele acabou ganhando a última etapa, ficando em primeiro lugar, o que deu um salto considerável para ele, ficando na terceira posição. O brasileiro já se destacando aqui, podendo brigar aí pelo título, né? Se a gente for ver aqui a quantidade de pontos, opa, ele não está tão longe assim aqui dos primeiros lugares, né? Do segundo, 3 pontinhos de diferença apenas. Então a gente tem que correr um pouquinho atrás desse prejuízo. N-Style Valino deve ser um mini Nakamura aqui, né? Com toda certeza. Aqui em oitavo, então, a gente tem o Otahara, né? Que conseguiu um resultado bem da hora na última etapa aqui, esses 60 pontos. Provavelmente ele acabou ficando ali no terceiro lugar nessa última etapa. Foi o pódio que teve 2 brasileiros ali presentes, né? Que foi então em primeiro o Ozaki e em segundo o Otahara. O Otahara que por enquanto está aí com as suas 65 pontos. Não é tão distante assim ainda da galera do top 5. Então tem a possibilidade de estar crescendo bastante ainda na competição, considerando que ainda faltam 4 etapas também, né? Tem muito jogo ainda pela frente. Aí a gente vai um pouquinho mais adiante, o Banana aqui em top 10, né, com o resultado 2 entradas ali no top 32, acabou caindo pelo top 32 mesmo. O Buiu que acabou não competindo, que está lá embaixo, né? Não andou ainda, aqui no número 157, né? Que é o número do carro do Buiu. E aí temos o Marcos Oshino, que é o número 30. Onde está você, cara? Número 30, aqui está o Marcos Oshino, ele que não conseguiu se classificar, aparentemente, nas últimas 2 etapas. Ele esteve presente, mas não conseguiu se classificar, diferente do Buiu, que nem apareceu. Então o Brasil aqui já em terceiro lugar, em oitavo, em 10º, né? Então já está começando a aparecer o Brasil ainda em 31º aqui. Para alguns, né, que não conseguiram classificação, talvez problema no carro, o Buiu que também não participou, mas quem conseguiu andar ali, a gente está pelo menos no top 10, com 3 pilotos
né, na FD Japan 3. E da FD Japan principal a gente tem a atualização que veio, né, um pouquinho atrasada para variar, mas tudo bem, o conteúdo também deu uma atrasada, então faz parte. O Minoa assumiu a liderança do campeonato, né, passou consideravelmente já o Takahashi e tem potencial de estar brigando e buscando o título. Minoa que está crescendo muito. Se eu não me engano, ano passado ou retrasado, o primeiro ano que ele participou, ele ficou em segundo na competição, acho que foi retrasado. E ano passado ele deu uma murchadinha, mas agora já vem com os dois pés. O Takahashi, que sempre nas pontas está ali também. O Kenguchi, que estava como líder do campeonato, está agora em terceiro lugar, mais um pontinho só de distancia ele do Takahashi. Uma briga grande aqui pelo top 2 por enquanto. E aí tem mais um pulo até o top 4 com o Yamashita. E mais um grande pulo, uma briga ali não tão direta entre o Kohashi e o Ryuma pelo top 5. E mais um pulo, a gente tem daí então Jake Jones em sétimo, né? O Kyofumi Hamada, que acabou levando a melhor para cima do Fausto, em oitavo, empatado com o Jake, que seria a posição do Fausto caso ele avançasse contra o Hamada e perdesse, por exemplo, ele teria ficado em oitavo. Mas o dano não foi tão grande porque o Fausto acabou ainda ficando em nono, mas acabou dando uma bela misturada, né? Ele tá com meio que contra 4 pessoas aqui nessa briga pelo nono lugar, distância de 6 pontos, né? E aqui para ele pular para frente, para brigar contra o Jake e o Hamada, são 11 pontinhos de diferença, né? Então o Fausto até tá namorando com essa briga do top 7, mas ele tá sendo perseguido por uma galera aqui nessa briga do top 9. Enfim, tem muita coisa para rolar ainda, o Fausto pode buscar bastante resultado e mudar muito essa diferença, com certeza, e é o que a gente vai torcer para acontecer, né? Mas por enquanto o Jake vem sendo top 7, vem sendo o primeiro ali do grupo brasileiro, né? E o Mike aqui com 18 pontos também, né? Muita gente tá nessa zona aqui desses pontos, ó, para 20, vamos deixar até o 20º, até o 26º lugar, a galera tá praticamente com a mesma pontuação, então o Mike, que tá ainda em 42º, com um resultado legal, ele consegue dar uma brigadinha, pular para até, se a gente quiser dar uma sonhadinha aí pro top 20. Então tem a recuperação pro Mike, faltam 4 etapas, assim como falei da FD Japan 3, também falta isso para FD Japan principal, então tem muita coisa para acontecer e os brasileiros podem sim se recuperar. E aí agora para finalizar o vídeo então, né, que ficou um pouco longo, mas muita notícia, muita coisa para trazer para vocês de atualização. Hoje vai ter a Fórmula Drift, como eu já comentei para vocês, Orlando, né, aqui a gente tem o chaveamento para vocês darem uma olhada. Lembrando que hoje é a Seeding Bracket e os treinos, né? A gente vai acompanhar os treinos, obviamente. Então, os grandes nomes, as grandes lendas, a gente com certeza vai estar vendo também hoje, mas não no valendo. E aí aqui então o chaveamento principal, como ficou pós a primeira etapa, pra vocês darem uma olhada, né? Nesse primeiro quadrante aqui a gente pode destacar o James Dean, Matt Field e Adam LZ, 3 nomes grandes aqui, caiu um Jack Shanahan aqui, já vira uma chave loucura. E talvez difícil pro James ou não, vai amassar todo mundo. No segundo quadrante, a gente tem aqui nomes para se destacar. Sorensen, Hughes, aqui tá uma chave interessante para se vir aí da repescagem, hein, cara, uma das últimas posições aqui, o 29º, pode até cair numa chave interessante. O Castro, Gucci não são bobos, né, o Sorensen também não, mas considerando que a gente tem nesse primeiro quadrante aqui, tá interessante esse segundo grupo. Pro terceiro quadrante a gente tem Asbo, que é um dos grandes destaques, Minoa e Conor Shanahan, que já ficou um pouco mais pedreira também, como a gente pode ver. E aí, na sequência, a gente tem o Bakshi Sword, né, que obviamente traz esse destaque. O Ryan Turk também tem muita experiência, né? O Robson está aqui presente, vamos ver se ele dá uma brilhada ou não, né? E 3 quadrantes muito fortes. E aqui realmente, cara, tá nas mãos do Brandon Sorensen, no meu ponto de vista. Esse quadrante aqui é número 2, né? Mas enfim, só para vocês darem uma olhadinha mais ou menos como é que tá a situação da chaveamento, situação do campeonato, né? E bora dar uma olhadinha rápida só nos horários. Então, para os horários, a gente tem as lives aí já programadas do Daily Driver Noia, às 2h30, né? Então, 1 hora depois que vocês estarem assistindo esse vídeo, a gente vai já estar começando a live aí dos treinos, tá? Eu sei que ficou um pouquinho em cima, sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas enfim, o conteúdo para vocês ainda assim. E à noite a gente vai ter às 8 horas outro treino, né? Então a gente vai ver bastante conteúdo pro Daily Driver Media. E aí às 9h15 começa o practice oficial da FD, para eles fazerem aqueles testes provavelmente da live deles. E aí às 10 horas, agora sim o horário de fato oficial, né, para vocês, das batalhas de top 16, não os treinos, mas acho que tendo os grandes nomes nos treinos, a galera vai querer ver os treinos, né? Às 10 horas da noite a gente vai ter então Seeding 16. E aí amanhã, às 16 horas da tarde, o top 32. Só que a gente também vai ter treino, só que o treino de amanhã ainda não foi programado pelo Daily Driver Noia. Então fiquem ligados na live de hoje, no meu Instagram
que vocês não perdem nenhuma dessas informações. Então é isso, né, gurizada? Esse foi o vídeo de hoje, um repeteco de notícias, muitas coisas que foram ficando para trás, que deixaram de ser faladas, que eu trouxe hoje para trazer essa atualização maior para vocês. Peço perdão pelo tamanho do vídeo, mas foi bastante conteúdo de Drift para vocês acompanharem. E às 2h30 eu espero vocês para a gente acompanhar então a Fórmula Drift terceira etapa, beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o Videones até o final. Se você assistiu até aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal para fortalecer e comenta Omegalhas na FD para eu saber que vocês assistiram até esse último instante. Firmeza? Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu o Videones. Eu sou o Raika Mate, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui! Some of y'all don't listen at all. Same shit they be pushing, yo.